Voltamos a falar ao vivo, direto do plenário 1º de maio da Câmara Municipal de São Paulo. A partir de agora, você acompanha a comemoração ao bicentenário do nascimento de Allan Kardec. A iniciativa é do vereador Rubens Calvo. Senhoras, senhores, autoridades, boa tarde. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Por iniciativa do nobre vereador Rubens Calvo, daremos início à sessão solene em comemoração ao bicentenário de nascimento de Allan Kardec. Compõem a mesa dessa sessão solene as seguintes autoridades: o proponente e presidente desta sessão, o nobre vereador Rubens Calvo. Subprefeito da Casa Verde, Cachoeirinha, Dr. Alberto Calvo. O presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, senhor Atílio Campanini. O presidente da Associação de Divulgadores do Espiritismo de São Paulo e membro da ABRAD, senhor Éder Fávaro. A presidente do Instituto Espírita Cristão da Casa Verde, senhora Mirnes Lopes Gali. O diretor-geral da Aliança Espírita Evangélica, senhor Eduardo Miyashiro. E representando a presidente da Federação Espírita, senhora Silvia Puglia, a senhora Regina Helena Tuma Carlim. O nobre vereador Manuel Cruz. Neste momento, vamos ouvir o presidente desta sessão solene, o nobre vereador Rubens Calvo. Só uma observação, não tinha mais uma pessoa a ser chamada, que fará uso da palavra logo de imediato que... Ok, tá bom. Bom, primeiro quero agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, nessa importantíssima Casa de Leis, a maior Câmara Municipal do Brasil, uma das maiores do mundo. Para tanto, vamos abrir oficialmente a sessão solene. Senhoras e senhores autoridades, está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão solene se destina à comemoração do bicentenário de nascimento de Allan Kardec, contribuição para uma cultura de paz, nos termos do Decreto Legislativo número 160, de 8 de julho de 2004. Está aberta a sessão. Convidamos todos para, em pé, cantarmos o hino nacional brasileiro.
Melhor visualizar a faixa. Grupo Espírita Caibar Chute comemora 200 anos do nascimento de Allan Kardec. Obrigado pela presença. Vamos registrar e agradecer a presença das seguintes personalidades e autoridades que se apresentaram a este cerimonial. Conforme o vereador já anunciou, o Grupo Espírita Caibar Schutel, a visita dos alunos da PUC, Pontifícia Universidade Católica, na pessoa da professora Luzia Fátima Bayers, vice-diretora da Faculdade de Serviço Social, senhor Marcelo Freitas Nobre, chefe de gabinete do vice-prefeito do município de São Paulo, neste ato, representando o vice-prefeito, o Dr. Hélio Bicudo. Senhor Luiz Carlos Storino, presidente da USE Distrital Moca. Senhora Marília de Castro, presidente da USE Distrital Centro. Senhora Marlene de Jesus Nunes Gomes, vice-presidente do Centro Espírita Luz e Verdade. Senhora Maria Júlia Moreira, presidente Escola de Educação Espírita Paulista. Senhora Elizabeth Nicodemos, vice-presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo, representando o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, presidente. O presidente do Instituto de Cultura Espírita de São Paulo e Museu Espírita de São Paulo, Dr. Paulo Toledo Machado. Diretora, segunda secretária da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, senhora Neide Schneider. Primeira secretária da USE, senhora Carolina Flor da Cruz Matos. Senhor Vladisney Lopes da Costa, terceiro secretário da USE São Paulo. Senhor Eufai Luiz Apolo, diretor da USE São Paulo, Distrital Pinheiros. Senhor Raimundo Nonato Porto, primeiro tesoureiro, USE São Paulo. Centro Espírita Luz e Verdade, na pessoa do senhor Hermenegildo Correia Portero. Senhor Antônio Meneghetti, diretor da USE Tatuapé. Senhora Júlia Nezu Oliveira, representando a diretora de comunicação da USE e o jornal Folha Espírita. Diretor social do Centro Espírita, Padre Zabel, USE Vila Maria, senhor Carlos Magno de Souza Guedes. Diretora de Estudo Doutrinário, Centro Espírita Luz e Verdade, Adergília da Silva Dourado. Senhor Florisvaldo de Moraes Brás, representando o Centro Espírita Luz e Verdade. Senhor Geraldo de Souza Espínola, diretor vice-presidente da Comissão Executiva da USE Distrital Penha. Senhor Agostinho Andreoletti, diretor de doutrina da Sociedade Espírita Beneficente Mínimos. Senhor Adonai Fernandes Andrade, diretor do Departamento de Comunicação da USE Regional São Paulo. Senhor Etevaldo de Souza Pereira, representando a USE Casa Verde. Senhor Benedito Jesus Valvassoura, fotógrafo do jornal Folha Espírita. Senhora Maria Gorete Bertoli, gestora de contrato e eventos do Hospital João Evangelista. Senhora Maria do Desterro Oliveira, da Casa de Estudos 3 de Outubro. Senhora Flávia de Almeida Bahia, representando a USE Distrital de São Miguel Paulista. Senhor Marcos Barros Goulart, representando a USE de Guarulhos. E congratulando-se com o nobre vereador Rubens Calvo, anunciamos o recebimento das seguintes mensagens. Da excelentíssima prefeita do município de São Paulo, senhora Marta Suplicy. O excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o nobre vereador Arcelino Tato. Do secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Dr. Luiz Roberto Barradas Barata.
Do secretário de Estado da Educação, professor Gabriel Chalita. Secretário Municipal da Saúde, Dr. Gonzalo Vecina Neto. Do senhor secretário de Infraestrutura Urbana, engenheiro Roberto Luiz Bortolotto. Do secretário Municipal de Esportes e Recreação, senhor Júlio Filgueira. O presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Dr. Antônio Carlos Caruso, e o vice-presidente conselheiro Edson Simões, e a nobre vereadora Miriam Atier. Convidamos para fazer o uso da palavra a senhora Neide Schneider, diretora da USE. Boa tarde a todos, nobre vereador, aos nossos companheiros da mesa, a todas as senhoras e senhores presentes, irmãs e irmãos. Em primeiro lugar, como espíritas que somos, eu gostaria que elevássemos o pensamento a Deus, inteligência suprema, causa primária. Pai, nós aqui estamos reunidos, em vosso nome, para celebrar os 200 anos de nascimento daquele homem que veio trazer uma nova luz à humanidade, representar o que Jesus havia prometido, a vinda do Consolador, através dos trabalhos que realizou de codificação do Espiritismo, das notícias do plano espiritual trazida pelos vossos enviados, para que os espíritos encarnados na Terra pudessem nortear o seu caminho através das lições do Mestre Jesus, tendo maior discernimento e compreensão daquilo que Ele nos havia trazido. Nós vos agradecemos por tudo isso, Senhor, pela oportunidade de termos tido esse grande irmão. E em nome da USE, em nome da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro, da qual também sou diretora, eu gostaria de ler para vocês uns versinhos que nos foram dados hoje por uma companheira aqui em homenagem a Kardec. É a Maria Nazaré de Araújo que nos escreveu uns versos dizendo o que Allan Kardec estima e o que ele abomina. Kardec estima soberanamente a existência do Deus Criador e convida todo espírito descrente a contemplar as obras do Senhor. Kardec ama a doutrina e verdade, sem duvidar que o bem vence o mal, e nos ensina que amor e caridade são atributos do Pai Celestial. Kardec valoriza paz e virtude e a missão dos espíritos do bem. Para ele, justiça é plenitude, incompatível com atos de desdém. Kardec abomina esquivadores, que só na aparência são sensíveis. Abomina também certos senhores que proferem palavras desprezíveis. Kardec condena a ação legiferante, se a usaram como uma cilada, escarnecendo a vida, que é importante para toda a criatura abençoada. Kardec abomina a opressão, pois a opressão necessita da morte, do revezamento e da reposição dos corpos desgastados e sem sorte. Que Jesus nos abençoe a todos e permita aos membros desta reunião, deste encontro, desta solenidade de início dos festejos que comemoram os 200 anos de nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigada. Convidamos a senhora Regina Helena Tuma Carlim para fazer o uso da tribuna. Autoridades presentes, irmãos em Cristo, nós, nesta data, nos sentimos muito felizes porque é a presença marcante da doutrina espírita
que até bem pouco tempo vivia escondida de todas as pessoas, porque as pessoas consideravam loucura trabalhar como médium, como espírita. E hoje estamos aqui na Câmara de São Paulo, como nosso companheiro disse, a maior do Brasil, prestando uma homenagem a um espírita que veio na época do iluminismo iluminar a nossa vida, mostrar através de todos os ensinamentos que os espíritos trouxeram a ele, o caminhar positivo, a renovação de valores. E se nós desejamos paz, nós precisamos caminhar seguindo essas orientações de Jesus, porque a paz que muitos de nós pregamos começa dentro de nós mesmos, nas nossas ações, nos nossos momentos de vida e de exemplificação. E Kardec, nesse instante, possa receber essa homenagem, que o nosso companheiro Calvo possa continuar a sua caminhada mostrando a doutrina espírita a todos aqueles que ainda são descrentes. Que nós possamos nos unir, todas as religiões, formando um só rebanho, dirigido por um só pastor, que são esses ensinamentos de Jesus e que Kardec teve a oportunidade de codificá-los. A nossa homenagem em nome da Federação Espírita do Estado de São Paulo a esse querido companheiro Allan Kardec. Muita paz a todos. Convidamos para o seu pronunciamento o senhor Eduardo Miyashiro. Caríssimos irmãos, permitam que na saudação como irmãos estejam incluídos todas as autoridades, inclusive o nobre vereador Calvo, autor da feliz propositura que nos reúne nesta tarde, porque o termo irmão nos remete a Allan Kardec de uma maneira muito especial. É natural que em todas as solenidades religiosas, em particular na doutrina espírita, nós nos saudemos como irmãos. Ao professarmos uma religião que reconhece a paternidade divina, o autor de todos nós e de todas as coisas, nós convergimos com todas as demais religiões. Porém, a questão da condição de sermos irmãos, no caso do advento da doutrina espírita, traz uma condição especial ao nosso modo de nos relacionarmos. Eu creio que é interessante nós fazermos alusão a um episódio da vida de Allan Kardec, que, após a publicação do Livro dos Espíritos, passou a comunicar-se com todas as partes do mundo, num trabalho incansável de divulgação, de esclarecimento, e ao expor a sua personalidade, principalmente os seus esforços de estudo, de trabalho, também se expôs à crítica, também se expôs a ataques. Lembramos que, em pleno século das luzes, seus livros foram queimados no auto de fé, mas isso não provocou em Kardec nenhuma atitude de reação, mas sim de serena aceitação. E, multiplicando assim as atividades de correspondência,
Em 1859, 2 anos após a publicação de O Livro dos Espíritos, Kardec recebeu singela carta de uma pessoa residente em Lima, no Peru, onde o signatário, que se apresentava como Dom Fernando, contava momentos da sua vida com os indígenas do Peru, eles, espanhóis, na condição de conquistadores, dominadores, naturalmente tinham uma certa distância com relação aos naturais da terra, e este Dom Fernando era uma exceção. Relata Kardec que em uma viagem a Lima, ele havia recebido um exemplar de O Livro dos Espíritos e passou a ler e estudar em conjunto com as pessoas com quem trabalhava, inclusive as pessoas mais humildes da sua propriedade. E estes que eram oriundos das tribos do Peru, que se davam muito bem com Dom Fernando, em certa ocasião procuraram dizendo: mas então acreditas que podemos viver novamente na Terra? Sim, claro. E é possível que as nossas ligações de amizade provenham de outras vidas? Exatamente. Quer dizer que talvez seja por isso que nós gostamos de você e você também tenha respeito por nós? É possível. Então quer dizer que quando nos encontramos com um branco, com um espanhol, devemos respeitá-lo e amá-lo porque pode ser um irmão nosso ali renascido. E Dom Fernando conclui a missiva dizendo que Kardec certamente se surpreenderia com o sentimento de fraternidade que brotou espontaneamente no coração daquele selvagem das selvas do Peru com o estudo de O Livro dos Espíritos. Eu creio que o sentimento de sermos irmãos se fortalece com os conceitos básicos apresentados por Allan Kardec, que teve a serenidade e a coragem de continuar um trabalho extraordinário de divulgação e de expansão de novas ideias que fazem com que a humanidade possa progredir. E eu creio que quando nos reconhecemos assim, como irmãos, que se tornam através das múltiplas existências mais próximos, mais filhos de um mesmo Pai, certamente nós devemos a todos aqueles que trabalharam pelo progresso da consciência humana, e certamente nós devemos lembrar que aquele humilde pedagogo, professor Rivel, trabalhando na França, continuador de Pestalozzi, e que fez questão de, por sua humildade, separar as obras didáticas já famosas do professor Rivel, através da escolha do pseudônimo Allan Kardec para assinar os livros da codificação espírita, nós reconhecemos neste homem, neste irmão, um modelo para as formas de relacionamento mais avançadas do homem do futuro. Portanto, a iniciativa da Câmara Municipal, a iniciativa dos espíritas do Estado de São Paulo, que também deverão comemorar juntos, no último sábado do mês de outubro, num grande evento de confraternização no Palácio das Convenções, no Anhembi, a passagem do bicentenário de Allan Kardec, nós reconhecemos a oportunidade de nos aproximarmos cada vez mais como irmãos, e do fundo de nosso coração agradecemos a Allan Kardec. Muita paz a todos. Convidamos o presidente da USE, senhor Atílio Campanini, para o seu pronunciamento.
Nobre vereador Rubens Calvo, demais companheiros da mesa, meus irmãos, nós queremos inicialmente cumprimentar a Câmara Municipal, na pessoa do nosso presidente da mesa, por essa feliz iniciativa em podermos juntos comemorarmos o bicentenário de nascimento do nosso codificador. Allan Kardec será sempre o nosso credor eterno, a nosso ver, por tudo que ele fez e o Espiritismo continua fazendo pela humanidade. Porque, na verdade, como terceira revelação, Jesus novamente está presente aqui entre nós, através dos pensamentos, as diretrizes e os conceitos de Allan Kardec. Foram 15 anos de atividades ininterruptas que Allan Kardec conseguiu codificar a doutrina espírita. Como diz Canuto de Abreu, no seu preâmbulo contido no primeiro livro dos Espíritos, por volta de 1854, Allan Kardec tomou conhecimento das mesas girantes e, no primeiro momento, ele não acreditou naquela possibilidade de comunicação. E como diz Canuto, inicialmente ele era aprendiz, depois passou a ser secretário dos Espíritos e posteriormente se notava que Allan Kardec, pelos seus conceitos, pela sua autoridade, ele fazia parte da falange que trouxe o Espiritismo até nós. E ele dialogava com os espíritos de igual para igual, muitas vezes questionando os seus próprios mentores espirituais. E vemos que a sua importância, o seu valor moral e doutrinário foi tão grande que, ao ler a comunicação, a codificação, nós percebemos que muitos dos conceitos que lá estão são fruto do seu pensamento, são fruto do seu trabalho e dos seus conceitos. Allan Kardec, efetivamente, ele trouxe para nós uma coisa muito importante que Jesus tinha prometido há 2000 anos atrás, quando ele disse que mais tarde ele enviaria para nós o Consolador, o Espírito da Verdade, que estaria sempre conosco